Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes e temos uma notícia muito interessante que cabe uma análise importante, principalmente dentro do cenário estranho que estamos vendo aí no Brasil ser montado, um cenário de cada vez maior tensão no cenário político, no equilíbrio ali, ou falta de equilíbrio, né, nas instituições. No meio dessa confusão toda aí, temos a notícia não tão nova, mas que se confirma agora, de que o Conselheiro de Segurança Nacional americano vem ao Brasil. É claro que todo mundo que olha essa notícia por alto, sem dar uma mergulhada nos pormenores e também no contexto histórico desse tipo de visita, o pessoal pode olhar e pensar assim, opa, então deve ser uma demonstração de apoio, né, ao atual governo, né, num momento assim de dificuldade e tal. Na verdade, deve provavelmente ser um pouquinho mais abstrato ou aberto do que isso, porque muito provavelmente vai depender da resposta brasileira às sugestões ou propostas, ou talvez imposições dos americanos, o fato de o atual governo ter um maior ou menor apoio para uma provável ou eventual reeleição. É claro, se fosse uma visita na época do presidente anterior, que tinha ali um forte alinhamento, não apenas político, mas até uma amizade ali com o presidente e com seu filho ali, principalmente o Eduardo, claro que você veria nisso mais assim um apoio já propriamente dito, um apoio automático. Agora, quando a gente vê que já é uma gestão diferente, gestão essa que muitos acharam que ia ficar ali posicionada contrariamente ao Brasil, né, mas que decepcionou o pessoal da oposição quando mudou o governo. Eles começaram a elogiar a política ambiental brasileira, convidaram o Brasil para reuniões, deram ali pareceres favoráveis, disseram que a fala do presidente lá na reunião, lá na sua manifestação da ONU foi positiva. Então isso aí decepcionou, né, o pessoal da oposição, que achou que esse novo presidente americano já ia chegar colocando sanções no Brasil, né, limitando ali o Brasil em alguma questão, né, por causa de falta de alinhamento político e talvez também pela questão ambiental, mas não foi isso que aconteceu. Porém, a gente precisa entender aquilo que os especialistas em geopolítica, né, ou ciência política, chamam de realpolitik, né, a política real ali, a coisa no dia a dia, né? Como é que acontece? Para a gente entender um pouquinho os detalhes, os meandros disso, primeiro a gente tem que entender, em tese, o que eles estão vindo fazer aqui oficialmente. Estão vindo tratar de tecnologia, aquela nova tecnologia da internet móvel, né, que tem dado aí muita polêmica. É claro que os americanos vêm para cá não só trazendo ali o chefe da Segurança Nacional e o diretor da CIA, mas também vem com eles os diretores sêniores, o pessoal da diretoria sênior de tecnologia e cibernética dentro do Conselho de Segurança Nacional. Então, eles vêm tratar, a princípio, né, é o tema aberto, vem tratar dessa questão aí de qual modelo de tecnologia de internet móvel o Brasil vai adotar. Um modelo americano, um modelo lá do dragão vermelho do Oriente, né? Claro que os americanos vão incentivar o Brasil a não adotar esse modelo, mas isso envolve várias coisas, né? Ainda que o atual governo brasileiro tenha uma relação ali um pouquinho algumas farpas ali com o governo lá do Dragão Vermelho, o Brasil tem historicamente uma boa relação com o Oriente e tem também uma boa parcela do seu comércio internacional com eles, né? Sem falar que tem ali uma presença conjunta dentro dos BRICS, né? BRICS é o grupo dos países emergentes que envolve ali o Brasil, a Rússia, o Dragão Vermelho, a Índia, entre outros. O Brasil tem uma relação muito boa, né? O atual governo tem uma relação muito boa com o atual governo indiano, mas com o Dragão Vermelho ali a coisa às vezes dá um pouquinho, solta um pouquinho de faísca, né? Mas é uma relação que, né, comercialmente flui muito bem. Há interesses mútuos, é claro que o Brasil tem um interesse, né, de manter essa frente aberta, mas é claro que não só os indianos, mas ali o Dragão Vermelho, eles precisam muito do Brasil para o seu fornecimento de
de comida, né? Porque eu já expliquei para vocês aqui várias vezes que tanto os indianos quanto o dragão vermelho conseguiram fazer com que boa parcela da sua população, que tem quase 1,5 bilhão de pessoas, ascendesse socialmente, ou seja, subisse, né, na escala econômica. E a gente sabe que geralmente quando o ser humano ele melhora de vida, ele começa a ganhar mais dinheiro, ele muda obviamente o seu padrão de consumo. E geralmente o padrão de consumo que o ser humano muda primeiro é o padrão de consumo de alimentos. O cara já não sai comprando uma casa, um carro, né, um celular de última geração, fazendo uma viagem astronômica. Geralmente ele começa a comer melhor. E essa demanda por alimentos, ela não pode ser suprida pela produção interna, uma vez que eles não têm a famosa segurança alimentar, né? Segurança alimentar significa o país ter uma produção de alimento anual suficiente para satisfazer a demanda interna. O Brasil tem quase 5 vezes a produção necessária para essa segurança alimentar, enquanto países muito ricos, como até o Japão, entre outros, não tem esse tipo de coisa, né? É aquela estranha situação de você ter dinheiro sobrando, mas não ter coisa para comprar, né? É igual você ir ao supermercado cheio de dinheiro, mas não ter nada no supermercado, as prateleiras estarem vazias. É uma situação estranha, mas acontece muito no cenário geopolítico internacional. Então, o Brasil tem uma boa relação, os dividendos são muito bons dessa relação, mas eles têm uma questão para além da economia, né? Uma questão estratégica geopolítica, porque eles dependem dessa produção de alimentos do Brasil. É claro que com a mudança de governo nos Estados Unidos facilitou muito para o dragão vermelho do Oriente, porque aquelas sanções americanas a eles começaram a ser um pouquinho relativizadas, ainda que, para surpresa de muitos aficionados ali pelo atual presidente americano, eles têm um histórico ali de arrumar problema não só com os russos, mas também tem arrumado alguns probleminhas com o pessoal lá do Dragão Vermelho. Inclusive, teve uma reunião no início de 2021, lá no Alasca, onde houve a participação de oficiais ali do governo lá do Dragão Vermelho, e eles até falaram que foram ali ofendidos na reunião, não foram bem tratados, foram maltratados e tal. Então uma relação que não é tão amistosa assim. Agora, a gente tem que entender como é que funciona essa dinâmica, né? Essa dinâmica, para a gente entender como é que funciona essa dinâmica dessas visitas desses oficiais tão importantes assim, americanos ao Brasil, a gente pode lembrar um pouquinho o que aconteceu na época da presidente que perdeu ali o seu cargo, né, com impeachment, presidente do Partido dos Trabalhadores. O que aconteceu? Naquela época, o presidente era o Obama e o vice era exatamente o que está agora na presidência americana. E ele fez 2 visitas ao Brasil, colocando ali algumas sugestões ou imposições, né, falando que o Brasil deveria fazer tal coisa, né, para que pudesse estreitar o relacionamento. Parece que o governo daquela época não atendeu às demandas americanas e alguns analistas de esquerda no Brasil, né, alguns especialistas ali em geopolítica a partir de uma ótica da esquerda, acham que essa não aceitação do Brasil na época do governo do Partido dos Trabalhadores fez com que os americanos abrissem caminho para aquilo que foi chamado de Jornadas de Junho, né? Aqueles movimentos de junho de 2013, que acabaram ali gerando um descontentamento popular, descontentamento que foi crescendo e acabou na derrubada lá da ex-presidente, né? Eles veem nisso uma espécie de adaptação do que havia acontecido nas primaveras lá no Oriente Médio e também a questão dos movimentos coloridos que aconteceram muito na Europa, né, com essas movimentações populares, né, derrubando governos instalados naquela época. Então eles acham que esse tipo de conflito híbrido que teria sido implementado com a ajuda da CIA mundo afora, no Oriente e na Europa, acabou acontecendo aqui no Brasil dessa forma, com o apoio dos americanos, né? Isso tudo ainda é muito abstrato, né? As provas não são muito contundentes, mas é a teoria que eles defendem. Então, a história que eles contam é: o vice-presidente americano, que é o atual presidente, veio ao Brasil 2 vezes tentar fazer certos acordos, o Brasil não aceitou, e em tese eles atrapalharam o Brasil ou ajudaram a tirar a presidente do poder naquela época. Aí a pergunta que fica é, né? Será que se o Brasil não aceitar
as condições americanas, eles vão começar a atrapalhar de alguma forma o atual governo? Será que o apoio só será concedido se eles aceitarem não fazerem a contratação do serviço de internet móvel do Dragão Vermelho, mas escolher o modelo americano? Ou será que mesmo escolhendo o modelo americano, o Brasil ainda pode ser ali atrapalhado pelos americanos que queiram uma troca de poder? Eu fico tentado a interpretar que um retorno, por exemplo, da esquerda ao poder ou a posse de alguns eventuais candidatos mais alinhados ao Dragão Vermelho do Oriente, isso não traria bons olhos aos americanos, né? Os americanos evitariam, como estratégia geopolítica, pegar um pessoal da esquerda que é mais afeito ao Dragão Vermelho ou pegar um pessoal social-democrata que também tem boas relações aí com o pessoal lá do Dragão Vermelho do Oriente. Então, parece que pode ser uma visita de apoio, mas vai envolver a aceitação do Brasil em seguir o modelo dessa internet móvel americana, entre outras coisas que eles podem acabar conversando ali nessa reunião, né? Porque eles vão conversar não só com o presidente, mas também com o ministro da Defesa, o Braga Neto, e também com o ministro das Comunicações, o Fábio Faria. Então, esse é o cenário que a gente tem dessa vinda, né? Pode ser uma vinda que dê bons frutos para o governo, em termos de apoio, em termos de uma sustentação, mas eu acho que vai depender desse tipo de estabelecimento ali de convênio, né? De pacto e tal. O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários, examine todas as coisas, retenha que é bom. Forte abraço, a gente se vê amanhã com mais um vídeo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Lembrando que hoje às 20 horas temos o nosso encontro do grupo de estudos Klaus. Estamos estudando a fenomenologia e eu tenho certeza que você que é aluno vai gostar muito da aula de hoje. Esteja conosco às 20 horas lá na nossa plataforma, ok? Um abraço a todos, fique com Deus, examine todas as coisas, retenha que é bom. Um abraço, valeu!